O Internacional teve uma grande vitória na noite de ontem. Com a vitória por 2-1 contra o Goiás, o Inter assume a terceira colocação com 21 pontos, fica a 1 ponto do Corinthians e a 1 ponto do Palmeiras. Inclusive o Palmeiras ainda joga hoje e pode aumentar essa distância para 4, mas o Inter chegou nesse pelotão de cima. E o mais importante de tudo isso, o Inter já começou a abrir uma gordura em relação aos times que estão atrás do Internacional. Por exemplo, o quarto colocado, que é o São Paulo, que também joga hoje, mas nesse momento tem 18 pontos, que significa que o Inter já abriu 3 do quarto lugar para os demais. Inclusive, a partir da sétima, oitava colocação, o Inter já começou a abrir uma distância de até 6 pontos. Isso é muito interessante pensando no longo prazo, caso o Inter não consiga continuar fazendo essa boa campanha. Mas, além disso, eu quero falar sobre o que Mano Menezes disse na entrevista coletiva pós-jogo. Ele disse que até dá para ganhar o título do Campeonato Brasileiro, existe sim essa possibilidade, mas precisa de elenco. Ele falou isso 2 vezes, então ele quer reforços para a janela da metade da temporada para o Inter conseguir sonhar com possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Além disso, eu vou te trazer informações também sobre 2 saídas de 2 jogadores das categorias de base. Além disso, vou falar também sobre um jogador que é o Abel Hernandes, e muitos estão me perguntando se a vinda do Abel Hernandes tem relação com a saída do Dourado, em relação aos 2 clubes serem a mesma negociação, o Atlético São Luís e o Internacional. Mas só antes de a gente seguir com mais informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Speed, que é um jogo estilo Futebol Manager. É um jogo tanto para Android como para iOS, totalmente gratuito, 100% gratuito. E lá tu vai poder escalar jogadores de todas as principais ligas do futebol mundial, como Champions League, Libertadores, Premier League, Campeonato Brasileiro. Pode escalar todos os atletas do Internacional lá no Speed. E o melhor de tudo, tu pode desafiar os teus amigos, pode criar uma comunidade, pode fazer quem que é o melhor nesse jogo. Então participa e baixa aqui no primeiro link da descrição, lembrando que é um jogo totalmente gratuito. No segundo link da descrição também eu quero te falar, se tu quer aprender inglês de uma forma simples, fácil, rápida e descomplicado por um preço super interessante, tu já vai aprender todo o básico do inglês, e o melhor de tudo é que o preço tá imperdível. Então se tu quiser, vai no segundo link da descrição e eu tenho certeza que tu vai gostar lá do preço, já de como tu se ambientar e já como aprender ali o básico do inglês, beleza? Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional. O Inter que teve uma vitória muito importante ontem contra o Goiás por 2-1, começou vencendo por 1-0 com gol do Edenilson, depois acabou tomando empate no gol de bola parada, mas virou com o Alan Patrick numa ótima partida do meio campista. E agora o Inter retorna para Porto Alegre, vai folgar agora nessa quinta-feira, que inclusive é feriado. O Inter se prepara agora para o jogo dessa próxima sexta-feira, faz um bom treino. No sábado o Inter faz mais um treino e no domingo o Inter joga no estádio Beira-Rio contra o Botafogo, um jogo que também é muito importante porque o Botafogo nesse momento está na zona do rebaixamento e o Inter não pode perder pontos para times da segunda parte da tabela. Se o Inter realmente quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o Inter não pode perder jogo ou empatar jogo contra times que estão nessa parte da tabela. Outra coisa é que a torcida do Internacional nessa partida precisa lotar o Beira-Rio. A gente precisa botar muita gente no Beira-Rio para a gente conseguir também ajudar juntamente ao elenco, né, conseguir essa vitória e a gente chegar daqui a pouco a 24 pontos e daqui a pouco até ter possibilidade de passar o Corinthians, que o Corinthians na próxima rodada também tem um jogo complicado. O Palmeiras também recebe na próxima rodada um jogo um pouco complicado, então a gente pode diminuir inclusive a distância para o Palmeiras. Então é importante que o Inter vença no mínimo dos próximos 2 jogos, que é Botafogo e Curitiba, que são 2 jogos agora no estádio Beira-Rio, para conseguir aumentar essa distância, né? Diminuir essa distância em relação a Corinthians e Palmeiras e aumentar essa distância em relação aos clubes que estão atrás do Internacional. Para essa partida o Internacional vai ter as voltas do Depenha, do Tyson, são jogadores importantes. O René ainda deve seguir fora, apesar que o Moisés fez uma boa partida contra o Goiás. Além disso, o Daniel, o goleiro, é dúvida para essa partida, porque ele tomou cartão amarelo no jogo de ontem contra o Goiás, e alguns já se falam que ele pode ter tomado o terceiro cartão amarelo e teria que jogar o Kehler, mas alguns estão analisando a súmula do jogo contra o Corinthians, onde teoricamente ele teria tomado um cartão amarelo e o juiz na súmula não botou o cartão amarelo. Então tá essa dúvida se realmente ele vai ficar de fora dessa partida ou se ele não vai ficar de fora dessa partida. Mas o certo é que se não jogar o Daniel, joga o Kehler, beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês também é envolvendo 2 saídas no profissional / categoria de base. A do goleiro Lucas
Lucas Flores, que inclusive esteve no time que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, esteve o ano passado também, ganhou várias coisas com o Inter. O jogador foi liberado e foi para o Rio Ave de Portugal. O Inter mantém um percentual do jogador caso ocorra uma futura venda. O mesmo acontece com o zagueiro Thiago Barbosa. O zagueiro está indo para o CSKA Sofia do futebol da Bulgária. Também está livre, está indo de forma gratuita. O Inter mantém percentual também desses dois atletas. Os dois atletas vão agora para o futebol europeu, mas o Inter apenas mantém 50% dos dois jogadores. Outra coisa também que eu quero falar para vocês é sobre a entrevista coletiva pós do Mano Menezes, né? Onde ele falou, né, sobre essa possibilidade, porque a partir de agora ele já começa a ser perguntado sobre essa possibilidade realmente do Inter brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele diz que sim, é possível, o Inter tem um bom elenco, mas ele falou que para ganhar o Campeonato Brasileiro, devido ao Inter ter o Campeonato Brasileiro e também a Comebol Sul-Americana, né, dois campeonatos ocorrendo em paralelo, o Mano Menezes precisa de elenco, e ele falou isso 2 vezes, para dar uma função para cada atleta. Então o Inter, ele basicamente quis dizer que o Inter vai precisar ainda contratar mais alguns jogadores para a janela agora na metade do ano para conseguir fortalecer esse elenco e deixar o elenco um pouco mais caracterizado, não que em quantidade, mas sim qualidade. Em quantidade o Inter tem bastante atletas, mas agora precisa melhorar o quesito qualidade, porque no banco de reservas, por exemplo, a gente até tem bons jogadores, o Alemão, o Pedro Henrique, o Maurício, o próprio Rodrigo Moledo, jogadores que podem ali no segundo tempo continuar mantendo a mesma característica da equipe, mas não tem nenhum jogador diferenciado no banco de reservas. E é isso que o Inter tem que procurar agora na metade do ano. Já tem um elenco que tem bons 11 jogadores e agora precisamos procurar mais jogadores assim para segundo tempo, jogadores para compor elenco. Por isso o nome do Arangues, que é uma possibilidade, por isso o nome do Brenner, que é um jogador que seria o centroavante, que é a principal carência hoje do Internacional. Por isso nomes, por exemplo, como lateral direito, para ser uma reserva do Bustos. Por isso outros nomes em paralelo. Mas o Inter precisa, de acordo com o Mano Menezes, para conseguir disputar o título do Campeonato Brasileiro, ter reforços. E essa é uma coisa que, inclusive, eu concordo com o treinador colorado. Outra coisa também que eu quero falar para vocês, e muitos vêm me perguntando, não sei da onde surgiu isso, que seria o Dourado foi vendido para voltar o Abel Hernandes. Por quê? Porque, para quem não tá entendendo muita coisa, o Dourado foi vendido por 2,5 milhões de reais para o Atlético São Luís, o mesmo time do Abel Hernandes. E muitos acharam que essa negociação pode ter relação com o Abel Hernandes voltando agora na metade do ano e, entre aspas, o Atlético São Luís não fazendo muita pressão para o atleta permanecer por lá. Tá, até faz algum sentido, mas não tem nada a ver, as negociações não estão ligadas. O Inter até tem interesse no Abel Hernandes, ele tem uma cláusula lá no Atlético São Luís que, se ele quiser, ele pode rescindir lá com o clube mexicano e sair de forma gratuita de lá, que seria algo muito interessante pro Inter, porque traria um centroavante de graça e também até um jogador de interessante, né, no mínimo para compor elenco, e é uma possibilidade sim nesse momento. Mas, como eu falei anteriormente, essa negociação não está ligada ao Rodrigo Dourado. O Dourado está indo totalmente paralelo a uma outra negociação onde o Inter vendeu esse atleta primeiramente para desocupar folha salarial, seguramente por causa do valor para ajudar na compra do Bruno Mendes. Inclusive também o Mano falou sobre a venda do Dourado, né, na entrevista coletiva, fez uma grande fala, né, que o Dourado está saindo pela porta da frente, que ele conversou com o Dourado sobre essa saída, que era bom para ele também. Então foi uma baita entrevista do Mano Menezes, inclusive falando sobre o Dourado. Mas respondendo a uma pergunta de todos aí que me perguntavam, não, a negociação do Abel Hernandes envolvendo o Rodrigo Dourado não está ligado. O Inter tem interesse no Abel Hernandes, pensa no Abel Hernandes para metade do ano, caso não consiga alguns centroavantes que estão no topo da mira, e o Dourado foi vendido mais para liberar essa folha salarial, para conseguir pagar o Bruno Mendes e também, né, para dar uma oxigenada no elenco do Internacional, que já era algo que a torcida vinha pedindo a saída do Rodrigo Dourado, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado. Um grande abraço para todos vocês, não esquece de ir aqui no primeiro link da descrição e conferir o Speed, que é um jogo 100% gratuito, tanto para Android como para iOS. É um jogo onde é estilo futebol manager e tem todas as ligas, inclusive o Campeonato Brasileiro e o Internacional, para tu poder escalar. E também no segundo link da descrição, se tu quiser aprender inglês de uma forma simples, fácil, rápida e descomplicada, vai lá que tá por um preço super interessante, beleza? Então um grande abraço. Valeu, falou e fui!